Como podemos saber que estamos no caminho do Espírito Santo? É uma dúvida que muitos de nós já nos fizemos em algum momento de nossa jornada. Mas a pergunta não é apenas filosófica, ela é profunda e pessoal. Como você pode ter certeza de que está sendo guiado por Ele? E se eu te dissesse que existem 7 provas claras que podem confirmar essa certeza em sua vida? Não estamos falando de teorias ou ideias distantes. Estamos falando de sinais concretos, que estão mais perto de você do que imagina, e talvez até estejam acontecendo agora mesmo, sem que você perceba. Fique comigo até o final, porque a última prova pode ser a mais poderosa e reveladora de todas. Você não vai querer perder. Mas antes de começarmos, se você acredita que o Espírito Santo está guiando sua vida, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. E, se você sentir a presença dele agora mesmo, deixe um comentário abaixo dizendo: Espírito Santo, eu te sinto. Isso ajuda a espalhar essa mensagem de fé e a alcançar mais corações. Agora, vamos descobrir juntos as 7 provas claras de que você está no caminho do Espírito Santo. Primeira prova: a paz que excede todo entendimento. A primeira prova de que você está no caminho do Espírito Santo é uma paz que excede todo entendimento. Essa paz não é algo que você simplesmente encontra nas circunstâncias ao seu redor, mas é algo profundo, algo que vem diretamente de Deus, um presente divino que nos preenche e nos sustenta, independentemente do que está acontecendo em nossa vida. Imagine por um momento uma situação onde tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Você está enfrentando um desafio, uma crise, uma angústia ou talvez o peso de um grande medo. O mundo está em caos, mas, dentro de você, há algo que te tranquiliza. Há uma sensação inexplicável de serenidade. Não há explicação lógica para isso, mas essa calma, esse conforto, é a paz que o Espírito Santo oferece. Não se trata de uma paz que você consegue explicar com palavras ou justificar com razão. É uma paz que simplesmente invade o seu coração e a sua mente, protegendo você de toda ansiedade e temor. A Bíblia nos ensina sobre essa paz poderosa em Filipenses 4:7, que nos diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Este versículo nos ensina que, apesar das lutas externas, o Espírito Santo pode nos proporcionar uma paz interna que vai além da nossa compreensão humana. Essa paz não depende de fatores externos como a situação financeira, saúde ou relações interpessoais. Ela é uma paz que vem do alto, da presença do Espírito de Deus em nós. Quando você se encontra em momentos de dor ou incerteza e, de repente, sente uma tranquilidade inexplicável, saiba que essa é a paz do Espírito Santo. Ela não significa que a situação desapareceu ou que tudo está resolvido, mas sim que, dentro de você, há uma certeza inabalável de que Deus está com você, cuidando de você e guiando seus passos. Essa paz te fortalece para enfrentar qualquer adversidade, sabendo que Ele está ao seu lado, sustentando sua fé e esperança. Essa paz é um dos maiores sinais da presença do Espírito Santo. Quando você a experimenta, sabe que não está sozinho. O Espírito Santo está guiando você, mantendo sua mente e coração seguros, em meio à tormenta. Esse é um sinal claro de que você está no caminho do Espírito Santo, de que Ele está com você, cuidando de você, trazendo tranquilidade para sua alma. Segunda prova: transformação interior. A segunda prova de que você está no caminho do Espírito Santo é a transformação interior que ocorre em sua vida. Você já percebeu que, com o tempo, certas atitudes e pensamentos, que antes pareciam naturais, começaram a mudar? Você já se viu agindo de uma maneira mais amorosa, mais paciente, mais compassiva com os outros? Isso não é algo que você tenha feito por conta própria. Essa é a ação do Espírito Santo dentro de você, promovendo uma verdadeira transformação na sua alma. A Bíblia fala sobre essa transformação no livro de 2 Coríntios 5:17, que nos diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando o Espírito Santo começa a habitar em você, ele começa a moldar sua vida de acordo com a vontade de Deus. E essa transformação não é superficial, é uma mudança profunda que afeta sua forma de pensar, agir e até mesmo de sentir.
Você começa a se afastar dos padrões do mundo e se alinha cada vez mais com os princípios de Cristo. A transformação interior trazida pelo Espírito Santo é visível, mesmo que às vezes você não perceba de imediato. Pode ser em uma situação de estresse, onde você, antes, reagiria com raiva ou frustração, mas agora, você responde com paciência e calma. Pode ser nas suas palavras, que antes eram impetuosas e duras, mas agora são mais cuidadosas e cheias de amor. Essa mudança acontece porque o Espírito Santo trabalha de dentro para fora, fazendo de você uma nova pessoa, refletindo o caráter de Cristo. Se você começou a perceber essa transformação em sua vida, uma mudança nas suas atitudes, no seu coração, nas suas ações, saiba que isso é uma prova clara de que o Espírito Santo está agindo em você. A mudança que você está experimentando é a marca da sua presença, moldando você para ser mais como Jesus, dia após dia. Terceira prova: o amor de Deus em seu coração. A terceira prova de que você está no caminho do Espírito Santo é o amor de Deus em seu coração. Esse amor não é um amor superficial ou passageiro, mas o amor profundo, incondicional e imensurável de Deus que começa a transbordar de dentro de você para os outros. Quando o Espírito Santo habita em você, ele derrama o amor de Deus no seu coração, e você começa a ver o mundo e as pessoas com outros olhos. A Bíblia nos fala sobre esse amor em Romanos 5:5, onde está escrito: "E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Esse amor não vem de nós mesmos, ele vem do Espírito Santo. É um amor sobrenatural que nos capacita a amar de maneira que antes não éramos capazes. E esse amor vai além de qualquer amor humano, porque ele não depende de merecimento ou de condições. Ele é incondicional, como o amor de Deus por nós. Esse amor começa a se refletir em suas atitudes diárias. Talvez você tenha começado a perdoar mais facilmente, a se importar mais com o próximo, a ajudar aqueles que precisam, mesmo sem esperar nada em troca. Esse amor é o reflexo do próprio coração de Deus em você. Ele vai além do simples ato de amar quem é bom para você. Ele te capacita a amar os outros, até mesmo seus inimigos, como Jesus nos ensinou. Se você sente esse amor crescendo dentro de você, se percebe que sua vida está sendo moldada por um amor mais profundo e altruísta, saiba que essa é uma prova clara de que o Espírito Santo está em ação. Quando você começa a amar com o coração de Deus, isso é um sinal de que você está seguindo o caminho do Espírito Santo. Ele está transformando seu coração, tornando-o mais semelhante ao coração de Cristo. Quarta prova: convicção e arrependimento. A quarta prova de que você está no caminho do Espírito Santo é a convicção e o arrependimento. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele não apenas nos guia, mas também nos convoca a refletir sobre nossa vida e nos leva a uma transformação genuína. A Bíblia nos ensina em João 16:8 que o Espírito Santo tem o papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele nos ajuda a enxergar a nossa condição diante de Deus e nos mostra onde precisamos mudar. Essa convicção do pecado não é um fardo ou uma acusação, mas um convite do Espírito para que possamos reconhecer nossas falhas e buscar a verdadeira transformação. Não é sobre se sentir culpado, mas sim sobre perceber que há algo que precisa ser deixado para trás, algo que nos separa de Deus. O Espírito Santo ilumina essas áreas escuras da nossa vida, não para nos condenar, mas para nos libertar. O arrependimento é a resposta a essa convicção. Ele não é apenas um sentimento de tristeza, mas uma decisão de mudar, de virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Quando o Espírito Santo atua em nosso coração, ele nos dá o desejo de buscar a santidade e nos torna sensíveis à vontade de Deus para nossas vidas. Ele nos ensina a pedir perdão e a nos arrepender de verdade, transformando o nosso coração. Se você tem sentido esse impulso de avaliar suas atitudes, de perceber onde tem falhado e buscar sinceramente o perdão de Deus, saiba que essa é uma prova clara de que o Espírito Santo está agindo em você. Ele está te conduzindo ao arrependimento, ao perdão e à verdadeira reconciliação com Deus. Esse processo de arrependimento não é algo pontual, mas uma jornada contínua em que vamos crescendo na santidade, sempre sendo guiados pelo Espírito. Quinta prova:
Desejo de orar e buscar a Deus. A quinta prova de que você está no caminho do Espírito Santo é o desejo de orar e buscar a Deus. Quando o Espírito Santo começa a agir em sua vida, ele coloca em seu coração um profundo desejo de se aproximar de Deus. Você sente um impulso para orar, para buscar a sua presença, para passar tempo com ele em adoração e meditação. Esse desejo de intimidade com Deus não é algo forçado ou imposto, mas é um desejo natural que nasce do Espírito em nós. A Bíblia nos fala em Romanos 8, 26-27 que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, quando não sabemos o que orar, o Espírito Santo vem ao nosso socorro, colocando em nosso coração as palavras certas, as orações que Deus quer ouvir. Ele nos guia na nossa busca por Deus, nos ensinando a orar de maneira sincera e profunda. O desejo de orar também é um sinal claro de que o Espírito Santo está moldando nosso coração para se alinhar com a vontade de Deus. Ele nos faz sentir uma necessidade de estar em sua presença, de conversar com Ele, de ouvir sua voz. Pode ser que você já tenha experimentado esse impulso súbito para orar, seja pela manhã, antes de tomar decisões importantes, ou até mesmo em momentos de aflição, quando você simplesmente sente o desejo de se conectar com Deus. Se você tem notado que sua vida de oração está se tornando mais intensa, mais espontânea e mais regular, saiba que isso é um dos sinais claros de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Ele coloca em seu coração o desejo de orar porque ele quer te guiar mais perto do coração de Deus. A oração se torna, então, um momento de prazer e não de obrigação, pois você está buscando algo mais profundo, algo mais íntimo com o Criador. Sexta prova: guias em decisões. A sexta prova de que você está no caminho do Espírito Santo é o guia divino nas suas decisões. Quando você caminha com o Espírito Santo, ele se torna seu conselheiro, aquele que ilumina o seu caminho e te ajuda a tomar as melhores decisões para a sua vida. O Espírito Santo não apenas habita em você, mas ele também te guia em cada passo, em cada escolha, em cada área da sua vida. A Bíblia nos diz em João 16, 13, que o Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade. Ele não apenas nos conduz em decisões espirituais, mas também nas decisões do dia a dia, na carreira, nas relações, nas escolhas financeiras e familiares. O Espírito Santo conhece o futuro, ele sabe o que é melhor para nós, e ele nos orienta de maneira sutil, muitas vezes, mas sempre certeira. Ele nos dá discernimento e clareza, até mesmo em situações complicadas, onde nossa própria razão não consegue encontrar uma solução. Você já passou por um momento em que, ao tomar uma decisão importante, sentiu uma sensação de paz, uma certeza de que estava tomando o caminho certo, mesmo sem ter todas as informações ou garantias? Esse é o Espírito Santo, guiando você. Ele nos ajuda a tomar decisões não baseadas apenas em lógica ou emoção, mas em sabedoria divina, em harmonia com a vontade de Deus. O Espírito Santo também nos ensina a discernir entre boas e más opções. Ele nos dá a capacidade de sentir a direção certa, especialmente quando oramos sinceramente pedindo por sabedoria. Ele nunca nos deixa sozinhos para enfrentar decisões difíceis. Quando você sente um impulso para tomar uma decisão que reflete os princípios de Deus, essa é uma prova clara de que o Espírito Santo está te guiando. Se você tem experimentado essa sabedoria em suas escolhas, se tem notado como o Espírito Santo tem te guiado e ajudado a tomar decisões mais sábias e alinhadas com a vontade de Deus, saiba que isso é uma evidência da sua presença e ação em sua vida. O Espírito Santo é seu guia fiel, sempre te conduzindo no caminho certo. Sétima prova: frutos visíveis na vida. A sétima e última prova de que você está no caminho do Espírito Santo são os frutos visíveis que começam a aparecer na sua vida. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele não apenas nos transforma internamente, mas também começa a produzir frutos espirituais que são evidentes aos nossos olhos e aos olhos dos outros. Esses frutos são um reflexo do caráter de Cristo em nós, e à medida que crescemos espiritualmente, esses frutos se tornam cada vez mais visíveis. A Bíblia nos ensina em Gálatas 5, 22-23 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são o que acontece quando o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar em nós. Eles não são frutos que conseguimos produzir por nossas próprias forças ou esforços, mas são os resultados de uma vida rendida a Deus, onde Ele molda nosso caráter conforme sua vontade. Você já percebeu mudanças em si mesmo? Talvez você tenha se tornado mais paciente nas suas relações, mais alegre e grato pelas bênçãos da vida, ou talvez tenha começado a demonstrar mais bondade e compaixão pelas pessoas ao seu redor. Esses são os frutos do Espírito, e eles são evidentes, tanto para você quanto para os outros. Quando esses frutos começam a aparecer em sua vida, você pode ter certeza de que o Espírito Santo está trabalhando ativamente em você, moldando e refinando sua vida para refletir mais de Cristo. Esses frutos não são algo que você força a acontecer. Eles simplesmente surgem à medida que você se aproxima de Deus e permite que o Espírito Santo trabalhe livremente em seu coração. O crescimento desses frutos é um processo contínuo, mas à medida que você se entrega ao Espírito Santo, vai ver cada vez mais o reflexo de Cristo em suas ações, palavras e atitudes. Se você tem visto esses frutos visíveis em sua vida, saiba que isso é uma confirmação de que o Espírito Santo está com você, te moldando e te transformando para ser mais como Cristo. Esses frutos são a prova final de que você está, sem dúvida, no caminho do Espírito Santo. Agora que você conhece essas 7 provas claras de que o Espírito Santo está com você, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Será que você vai se permitir viver mais plenamente a presença do Espírito Santo em sua vida? Lembre-se, a paz que excede todo entendimento, a transformação interior, o amor de Deus que transborda, o desejo de orar e buscar a Deus, a sabedoria divina para tomar decisões e, claro, os frutos visíveis da sua caminhada espiritual. Todas essas são provas tangíveis de que você está sendo guiado e moldado pelo Espírito Santo. Mas, se você ainda não sente essas provas com clareza, ou se percebeu que talvez apenas uma delas ressoe em sua vida, não se desanime. Isso é apenas o começo da sua jornada. O Espírito Santo está com você, e ele vai continuar a trabalhar em você a cada passo que você der. Se você ainda não experimentou todas essas provas, continue buscando. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e à medida que você se entrega mais a Ele, vai começar a ver essas provas se manifestando de maneiras poderosas. Eu te convido a dar o próximo passo em sua jornada. Continue buscando a Deus, continue permitindo que o Espírito Santo te guie, te transforme e te capacite a viver uma vida de amor, paz e propósito. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que também pode ser tocado por ela. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que possamos continuar juntos nesta jornada espiritual. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo dizendo: Espírito Santo, eu te sinto. Eu quero saber como o Espírito tem trabalhado na sua vida e como ele tem te guiado. A sua jornada com o Espírito Santo está apenas começando, e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa caminhada. Não importa onde você esteja agora, Deus tem um plano incrível para a sua vida, e o Espírito Santo está aqui para te guiar até o final. Fique firme no caminho do Espírito, e ele vai te conduzir a algo ainda maior do que você pode imaginar. Fique todos com Deus e com a sabedoria da palavra.